Seja bem-vindo à locadora. Sejam bem-vindas e bem-vindos à investigação recorrente e sazonal do audiovisual internacional. Eu sou Roberto Rudinei e estamos aqui abrindo mais um Locadora do Nicolas, meus amigos e minhas amigas. Eu nunca estou só, eu sempre estou acompanhado com meus amigos, os meus amigos que sempre trazem o que há de melhor nas pessoas. Pedro PJ Brandão, o que é que você acha que você desperta nas suas amizades? Eu acho que eu desperto o que há de pior. Uou. O que também é bom de vez em quando, dependendo da ocasião. Às vezes a gente precisa ser um pouco do mal, né, velho? Do mal. E JB Martins, o que é que você acha que você desperta nas suas amizades ao redor? Ódio. Caralho. Como, por exemplo, eu vou te corrigir, que tu disse que era aleatório e sazonal, mas é ordenado e sazonal. Eu misturei, né, velho? Porra, que ódio. Eu dei uma misturada, né? Porque isso é até bom pra explicar pro ouvinte onde ele tá. O ouvinte está no Locadora do Nicolas, que é o nosso programa Sidekick, o nosso spin-off do podcast Nicolas, que lá, assim, é uma investigação aleatória e recorrente sobre a carreira, vida e obra do ator internacional Nicolas Cage. E no Locadora do Nicolas, nós falamos de todos os filmes que não tem Nicolas Cage nele, que são um dos dois únicos tipos de filmes que existem no mundo. A nossa meta no Locadora é, inclusive, falar de todos os filmes que não tem Nicolas Cage, né? Todos. Exatamente. Todos. É sobre isso. É sobre isso aí. Nós estamos aqui em uma entre-safra, né? Nós temos temporadas temáticas e quando não tem temporada temática, a gente faz gravações esporádicas, várzea alegria nas pernas para falar de filmes que deram na nossa telha. Sem ter uma linha temática que une as indicações de filmes que trazemos aqui. O filme que nós vamos falar hoje, se você escutou o último episódio, é Duna de Jodorowsky, não é mesmo, ouvinte? Você lembra disso? Você foi enganado, meu parceiro. Nós também. E vocês também. Quase que de última hora eu resolvi trocar o filme para nós falarmos de outra grande obra do cinema internacional, que é Paddington 2. Foda, meus parceiros. Ei, na moral, foda. Foda. Se você... Foda. Diga lá, você ficou impactado, PJ? Você ficou impactado com a mudança? Daqui a pouco eu falo mais, vai. Até hoje tô respirando. Até o momento eu tô respirando ainda. Oh, eu queria falar de... Deixa minha água. Já tá chorando, ela tá com a garganta presa de lágrimas. Embargada. Lá no nosso grupo, pessoal, você viu o meu react do final do filme. Sim. Mas sim, se o ouvinte aí, cara, eu vou primeiro falar porque que eu escolhi esse filme, tá? Existe dois motivos. O primeiro é que se o ouvinte, ele é um ouvinte versado na nicologia, né? Assim como nós, e acompanhou a filmografia ou escutou todos os episódios do podcast Nicolas lançados até o presente momento, ele deve ter assistido ou escutado a gente falar sobre o filme The Unbearable Weight of a Massive Talent. Massive Talent. É um filme que nós temos dois Nicolas Cages, onde Nicolas Cage... Eita, não, tem dois? Ah, tem dois, verdade. Tem dois. E lá Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage e também outro Nicolas Cage. Em um determinado momento do filme, Nick Cage, né, no filme Nick Cage, ele assiste Paddington 2 pela indicação do Pedro Pascal. Ele fica maravilhado, absorto com o quão bom Paddington 2 é. Esse foi o motivo 1. O segundo motivo é porque eu quis. E é isso, velho. Não, minto, assim. Virou meio que um meme falar que Paddington 2 é foda. E me veio na curiosidade, né? Eu lembrei desse filme e eu lembrei, pô, será que esse filme é bom para além do meme? E eu resolvi colocar isso à prova. E a resposta pra isso, ouvinte, você descobrirá em poucos momentos. Mas até lá, eu queria perguntar pros meus amigos, né? Uma sinopse de Paddington 2, eu vou pedir pra JP falar ela. E lembrando, a gente tá aqui na experiência de Nicolas Cage, porque lá no filme ele viu o Paddington 2 sem ter visto o Paddington 1. E eu também não vi Paddington 1. Exatamente. Eu não vi. Mas me explica aí, JP, Paddington 2, o que é? Bom, eu que também não vi Paddington 1, vou dizer o máximo do meu entendimento desse filme complexo que é Paddington 2. Paddington é um ursinho que mora em Londres. Ele é um imigrante. Ele quer muito dar um presente de aniversário para sua tia. E ele quer dar um livro pop-up que ele viu num antiquário. Só que alguém rouba este livro pop-up e faz parecer com que o Paddington que roubou este livro. E o Paddington vai preso e ele acaba no sistema carcerário de Londres. E esse é basicamente o filme. Ou seja, Paddington 2 é Vigiar e Punir de Michel Foucault. Exatamente. Inclusive, a prisão parece um panóptico de Bergman. Exato. Aí olha aí. A arquitetura é muito parecida. Eu não sei do que vocês estão falando, o ouvinte, me desculpe. É o panóptico. É o panóptico.
panópticozão, já pensou? Eita. Inclusive que esse filme é de 2017? É de quando? 2017, 18? 2017, 17? 17. E é legal como ele já traz aí questões do futuro, né? Como a política externa, do Brexit e da anti-imigração, né? Porque eu trabalho muito avant-garde. É isso aí, cara. Mas, ô PJ, e você? Você tinha algum conhecimento prévio do nosso querido Paddington? Ou pra você foi uma completa novidade assistir esse filme? Rudy, o Paddington, pra mim, ele também tinha a questão do meme, né? Mas eu sempre achei uma coisa interessante sobre ele. Muita gente falava bem do filme, a gente tinha aquela piada interna ali do Peso do Talento, né? Que é o filme que foi citado aqui com o Nicolas Cage e o Pedro Pascal. Acho que é o filme mais bem avaliado, um dos filmes mais bem avaliados da história do Rotten Tomatoes, tipo, tem 99% de aprovação. Então tinha esse meme, assim, que eu não sabia muito bem se era real ou se era a internet criando seus ídolos, né? Mas de lá pra cá eu tenho visto muitas coisas além de Paddington. Por exemplo, eu tinha visto alguns vídeos aparecendo pra mim, alguns vídeos muito impressionantes até, de uma montagem de uma peça de Paddington em Londres. Uau! Com um ator usando uma assim, como se fosse meio que animatrônica. Eu não sei se é uma criança usando, não sei se é uma pessoa com nanismo ou pequena fazendo, mas é tipo, do tamanho do Paddington do filme, só que, tipo, no mundo real, entre aspas, sabe? No BAFTA, teve o Paddington apresentando um prêmio. Eu acho que foi essa roupa aí. Foi, e é tipo a montagem de uma peça, e é muito impressionante como é bem feito, cara. Sabe, o Paddington parece realmente estar aqui nesse mundo de não ficção. De tão bem feito que é a roupa, de que é o animatrônico e tal. Então, achei bem interessante isso. Foi o último contato que eu tinha tido com o Paddington, até de surpresa saber que a gente veria esse filme, que foi muito em cima da hora mesmo. Tu disse, não vai ser o Duno Jodorowsky, vai ser Paddington. Aí tá bom, vou atrás do Paddington e assistir, e aí eu tenho minhas opiniões sobre o filme que em breve trarei aqui. E por falar em opiniões, eu queria que JP opinasse aí, JP. Paddington 2. Te apeteceu? E você acha que eu fui feliz em mudar de Duna de Jodorowsky para Paddington? Eu não sei se você foi feliz em mudar de Duna para Paddington, porque eu não vi o Duna. Não tenho como opinar sobre qual seria a nossa experiência ao ver este filme. Mas Paddington 2 é um filme que, no começo, eu não estava entendendo o apelo, né? O hype. O hype da internet, né? As pessoas, nossa, Paddington 2 é o melhor filme do mundo. E aí eu não tava sacando, mas aí é uma risadinha aqui, uma risadinha ali, no final o Paddington já te conquistou completamente, né? É aquela coisa da pessoa engraçada, né, em vez da pessoa bonita, né? Ah, sim. Tá a hora, sei lá, está entregue. E o foda é que o Paddington é engraçado e bonito também, então... Exatamente, ele é fofo, vontade de abraçar. Tanto o personagem Paddington quanto o filme. É um filme muito bem feito, muito bonito. É um filme muito bem dirigido, muito bem escrito. Então, deu certinho. E tu, PJ, como é que foi adentrar nesse mundo paddingtonesco? O de Jota, eu acho que depois eu tenho... É porque não deu tempo, né? Eu terminei de assistir o filme poucos minutos antes da gente começar a nossa gravação. A gente terminou quase junto, né, inclusive. Eu também Exatamente, terminei agora. pronto. Foi lindo, foi bonito, assim, estamos os três de mão dadas. E aí, cara, eu não tive tempo de adentrar e pesquisar os anais da cinematografia mundial, as leis do cinema, porque eu tenho a leve impressão de que esse filme não tem um direito de ser tão perfeito. Eu acho que, assim, na letra miúda, sabe, assim, nos parágrafos, nas cláusulas do cinema mundial, esse filme não tinha como ser tão bom, cara. Não tinha esse direito. Eu sou uma pessoa que tem muito cuidado com certos adjetivos, sabe? Eu não chamo tudo de genial. Eu não chamo tudo de perfeito. Vou falar com tranquilidade que eu acho esse filme perfeito, bicho. Impecável. Sabe aquela piada que a gente fala, pô, essa pessoa é perfeita em tudo que se propõe? Esse filme, em tudo que se propõe, ele é muito bem feito. Em tudo. Ele é um filme infantil tratado com uma seriedade cinematográfica, de roteiro, de fotografia, de atuação, de efeito visual, de montagem, que eu não estava esperando. Real, assim. Eu fui muito impactado pelo filme. Quando eu terminei, eu tava aos prantos, chorando, só luçando. E diante de um filme que realmente mudou a química do meu cérebro, assim. Eu realmente vou sempre dizer, gente, vocês querem um filme gostoso? Você tá mal e quer ficar bem? Vou indicar dois filmes pra você. Um se chama Swing Girls e o outro se chama Paddington 2. E o terceiro se chama Duna de Jodorowsky. Cara, é o seguinte, eu acho que esse filme, ele tem, não temático, sabe? Você falou do Swing Girls, né? E eu vejo muitos paralelos do que eu senti assistindo Swing Girls com o que eu assisti assistindo Paddington. Primeiro que é um filme apaixonante. É um filme que ele te faz se apaixonar por tudo ao seu redor, sabe?
O Paddington, principalmente, é um personagem muito, muito, muito amável. Que não JP pontuou, o começo ele é meio episódico, né? É só o Paddington vivendo a vida dele. O filme começa com uma recapitulação, pra ser sincero, né? Tem ali como anda a vida de Paddington e da família Brown, o que a galera anda fazendo, e muito provavelmente isso aí vem da gente ter aquela sensação de saber onde andam esses personagens que foram apresentados no primeiro filme, né? Então ele começa te ambientando a essas pessoas e esse ambiente onde o Paddington circula. Mas ele começa com esse lance meio episódico do Paddington tentando arrumar dinheiro pra comprar o presente pra tia dele, né? E tudo bem, são episódiozinhos que vão te mostrando como é a personalidade do Paddington e mostrando qual é a relação dele com todo esse bairro, que são essas pessoas. O jeito que ele trata a jornaleira, o jeito que ele trata o cara, o lixeiro, né? Que ele sempre pega carona com o lixeiro e fica incentivando o cara a estudar. Todo mundo, até quem não gosta dele, a gente é apresentado a relação que ele tem com essa pessoa, né? Para além disso, tem todo um ambiente em si, né? A cidade é muito vistosa, é tudo muito colorido, como se a gente estivesse acompanhando Londres com a ótica do Paddington. Como o Paddington observa esse mundo, né? Que para ele é um mundo mágico, é um mundo colorido, é um mundo que tá convidando ele a viver, é um mundo cheio de pessoas que ele gosta e que ele sempre tenta ver o lado bom delas, até de quem é meio ruim com ele sempre tá tentando. Então, esse comecinho, ele é meio episódico, mas ele serve pra te ambientar muito bem sobre o que é esse personagem, quais são as relações que ele mantém com todo o ambiente à sua volta e como ele observa o mundo, né? Então, quando vem o ponto de virada, que é quando o Paddington entra em perigo, aquilo que vai mudar a vida dele, que é ele ser acusado de um assalto, você já tá completamente ligado a esse personagem. E conforme o filme vai caminhando, os contornos dramáticos vão surgindo, vão se aprofundando, e você tá absorto, né? Tá completamente absorvido por esse personagenzinho que, em tese, cara, não era pra eu gostar do Paddington. Porque eu detesto pessoas muito felizes e muito positivas em tudo, porque eu sou o completo oposto disso, né? Eu sempre acho que vai dar tudo errado, eu sempre fico ressabiado com tudo, e pessoas muito felizes me deixam meio com o pé atrás. Mas sei lá, bicho, ele é um personagem muito apaixonante, e por a gente estar se apaixonando por ele, a gente começa a se apaixonar pelo ambiente, pelas pessoas ao redor. Ainda mais quando você vai notando como a influência dele deixa tudo mais vivo, vamos dizer assim. O meu negócio, Rudy, com ele, não é nem sobre a felicidade, que ele é um personagem muito alegre, muito feliz, muito animado. Mas eu acho que o que tem de revolucionário no poder dele, cara, é como ele é estupidamente gentil, sabe? Ele é, tipo, muito gentil. Ele sempre está à disposição, inclusive às vezes se privando de certas coisas, para estar lá pelas pessoas, ajudar, até quando as pessoas negam essa ajuda no primeiro momento, tipo de limpar as janelas do apartamento e coisas do tipo. Então ele é estupidamente gentil, ele sempre tá lá pra, sabe, tentar deixar de uma forma até singela, bem rápida, às vezes até que a gente depois vai ver que não é exatamente relevante, né, nada do que ele faz no filme, mas as coisas mais bobinhas do dia mesmo pra deixar alguém com uma pessoa com o mínimo de sorriso no rosto, né, é uma gentileza que se confunde às vezes com ingenuidade. Ele não tem noção do perigo que ele se coloca, às vezes por causa dessa gentileza extrema dele. Só que é muito bonito ver como essa gentileza ela vai dobrando até os personagens mais rígidos no decorrer do filme. Cara, mas tem muito isso, cara, e eu atualmente eu trabalho diretamente com gente, né, com público. Eu vou a campo, eu vou conversar com pessoas, eu vou tentar entender a história delas, eu vou tentar fazer com que elas entendam o que o meu trabalho é e o quão importante elas fazerem parte do que eu tô trabalhando no momento. Eu tento entender elas e tento me fazer ser compreendido. Eu não quero romantizar esse tipo de trabalho, porque lidar com pessoas é complicado, exige muito da sua energia física e mental, mas faz parte, né? Faz parte do trabalho. Eu não romantizo, mas isso de fato faz parte. Mas existe uma beleza, cara, em tu conhecer a história das pessoas, entender de onde essas pessoas vêm, conhecer a história de um bairro por meio das pessoas, e você se sentir acolhido quando uma pessoa tá conversando contigo e te oferece uma xícara de café. A xícara de café
não é só um cafezinho que você vai tomar, é um momento que essa pessoa tá te demonstrando gentileza, tá te demonstrando cuidado, né? Aí eu vou lembrar de eu editei a gente produziu lá no Malk um episódio sobre o Gilmar de Carvalho, que Pedro PJ Brandão conhece, né? Conheceu, que diga. Sim, foi meu professor. Aí um dos entrevistados, a gente perguntou, pô, como é que era Gilmar, tal, ele foi teu professor, o que foi que você tirou de ensinamento dele? Aí uma das pessoas comentou que o Gilmar falou pra ela que tinha uma coisa que ele chamava do cafezinho sociológico, que quando ele ia a campo conversar com a galera, né? Toda casa que ele ia, que a pessoa oferecia um cafezinho, ele fazia questão de tomar. Porque não é só um cafezinho, é um gesto de cuidado, é um gesto de carinho com aquela pessoa que adentrou na sua vida quase que sem pedir permissão. E essa pessoa tá te acolhendo, né? Então é um gesto de cuidado. E o Paddington, cara, é meio que isso, sabe? O fato dele chegar no canto onde tá todo mundo rabugento e tão comendo uma comida complicada, e ele chega pro cara e falar, pô, cara, ele entrar em contato com o cara mais perigoso da prisão, que é o cara que faz a comida, e por meio do alimento ele entender a frustração desse cara, entender que toda essa raiva que ele tem, essa pose de bichão, essa pose de bullying, né? Era um certo receio da crítica negativa da galera. É isso. É o Paddington entrando na vida das pessoas, entendendo o que elas são e tentando fazer o máximo que ele pode para tentar ajudar elas. Ele tenta entender as pessoas. Isso eu acho que é a coisa mais bonita dele enquanto personagem. É que ele é um personagem gentil, ele é um personagem fofo, mas o mais importante para mim é que ele é um cara que tá sempre tentando entender as pessoas e demonstrar gentileza pelos mínimos detalhezinhos, sabe? É fazer um sanduíche, é dar um olá, perguntar como tá, sabe? Isso é a parada que eu acho mais legal. E é um personagem que ele só tem um momento negativo quando alguém faz a cabeça dele, né? Uhum. Quando eles falam, os prisioneiros falam, não, eles não vão mais te visitar, não sei o quê. E por acaso isso acontece e realmente pega ele porque é uma coisa que vai contra o que ele acredita, né? E aí ele meio que fica desnorteado imediatamente. Ele tem aquilo muito forte nele. E até quando não bate com a visão dele, ele não sabe o que fazer. A ingenuidade dele é usada, né, contra ele, em determinado momento do filme. Uma das coisas que eu acho mais bacanas, Woody, disso tudo, e Jota, é que, tipo, o Paddington é fantástico, ele é muito bem escrito. Acho que a gente precisa falar como o roteiro é muito impecável naquela coisa do show don't tell. Eu acho que esse filme vai servir pra mim de exemplo quando eu estiver falando disso em aula de narrativa. Tipo, tudo no filme é redondo, saca? Tipo, qualquer coisinha que um personagem sabe fazer no momento crítico da cena final, seja nadar, seja arremessar alguma coisa, isso foi citado anteriormente em uma cena relevante do filme que parecia bobagem, sabe? Então, é um filme que ele é muito redondo em questão de roteiro, em que tudo nele tá tudo muito bem colocado. E quando eu falo bem colocado é que não deixa dúvidas. Uma personagem faz uma coisa no final do filme, você não vai ficar, vai onde é que ele aprendeu isso? Não, isso foi mostrado em algum momento do filme. Mas mais do que isso, eu acho que nada disso seria bom se um filme não fosse tão tecnicamente impecável. E aí eu falo dos efeitos visuais. Paddington é um personagem muito verossímil. A gente olha pra ele e ele não parece muito absurdo, ele não parece mal feito, coisa do tipo. Os efeitos visuais são muito bons. A fotografia é impecável. O movimento de câmera é impecável. A montagem é impecável. O figurino e o design de produção é muito bom. Até uma rua qualquer, ela parece que tem vida, né? Os personagens que estão nessa rua, parece que a gente tá olhando pro teatro, e esses personagens que habitam essas casas fazem essas casas terem vida nessa rua que tem vida. Então, tudo é muito impressionante pra mim, sabe? Pra onde eu olhava na tela e pra onde eu olhava no tempo, eu tava vendo uma pecinha a mais que tava sendo colocada em um filme que parecia um quebra-cabeça perfeito. JP, e o nosso querido diretor Paul King? O que tem ele? Como é que você observa o papel da direção nessa historinha que aparentemente todo mundo gostou aqui? Cara, o cara é bom. Eu tava aqui olhando, eu não faço ideia de onde ele saiu. Ele tem pouquíssimos filmes. Mas ele tem os Paddington 1 e 2 e o Wonka, né? Que são filmes que têm essas coisas em comum, que são esses cenários fantásticos e fantasia em Londres. Eu acho que o Wonka se passa em Londres, se não me engano.
Assim, é um roteiro muito simples, né? Ele é muito, ao mesmo tempo que é simples, é muito bem amarrado também. E a direção dele encaixa perfeitamente pra isso, porque esse filme poderia ser piegas pra caramba. Poderia. É verdade. Poderia ser meloso, ultra meloso. Uma armadilha. Pois é, é uma armadilha que as pessoas já caíram, né? Uhum. Mas não, ele tanto é emocional, quanto é emocionante, quanto é muito divertido, muito engraçado. Visualmente é muito engraçado. Aquela parte do espacate no trem, meio. Nossa. O que eu ri alto com aquilo. Porque essa cena do espacate, Jota, inclusive, remete ao que eu falei anteriormente, né? Ela está lá, ela faz sentido e ela foi mostrada antes, né? Ela não é colocada do nada. Se tem um defeito desse filme, é que eu acho que é um defeito derivado de ser um segundo filme. É que os personagens da família são todos tem muito pouco a se fazer, a não ser se preocupar com o Paddington, né? Eles todos passam o filme inteiro fazendo coisas em prol do Paddington. Então não tem muito da vida deles. Mas o que tem, que é o menino gosta de trem a vapor, a menina é jornalista, a mãe nada, o pai tem mira boa. Tudo isso volta no filme em diversos momentos. E tem um ápice no final, né? Isso é muito legal, cara. É muito bem pensado esse filme. Agora que tu falou, eu não tinha parado pra refletir sobre isso. E de fato, a família ela é bem secundarizada, né? Eles são tratados quase como um amálgama. Eles não E têm. assim, eu não vi o primeiro. Provavelmente são mais personagens no primeiro, né? Deve ter outras questões que não tem nesse, porque a questão desse aqui é o Paddington na prisão. Exatamente, né? Provavelmente o primeiro filme é ele se integrando a essa família, aos Browns. E o filme, por compreender que a gente já sabe quem são eles, ele dá aquela, ó, hoje em dia cada um tá fazendo isso. Todas essas personagens amam o Paddington e eles, enquanto conjunto, vão tentar fazer de tudo pra tirar ele dessa, mesmo que metendo os pés pelas mãos. Enquanto isso, o foco de desenvolvimento de personagens secundários vai pra galera da prisão, né? E, bicho, é muito bom também, na moral. Cara, é fantástico, puta que pariu. É tanto personagem, cada um tem uma característica, é incrível. O personagem do Knuckles é muito bom, meu brother. Ele é muito foda. Aquela coisa, né, de um personagem durão que vai sendo amolecido pelo contato com o Paddington. E até o momento que tem a traição, né? É uma traição, mas no sentido de que provavelmente aquelas pessoas ali não tiveram o apoio familiar que o Paddington teve, né? Na hora que eles fazem a fuga da prisão, dizendo que eles vão sair pra limpar o nome do Paddington, e na verdade eles queriam fugir, eles queriam que o Paddington fosse com eles. Eles tinham uma intenção boa, né? Assim, além de Exatamente. tudo. Porque eles mesmos falam, cara, a gente já foi abandonado aqui por outras pessoas. Então, no momento que a gente fugiu, a gente vai formar a nossa família, uma família de abandonados, porque o Paddington acabou de ser abandonado também. Só que diferente deles, o Paddington ainda tem uma família a quem se agarrar, a quem voltar. E no final das contas, eles também acabam tendo a quem voltar. E no caso, eles voltam pelo Paddington, que faz parte da família deles agora. O Paddington só pra constar, o Paddington é um personagem de livro, né, infantil. Isso. Escrito pelo Michael Bond, que inclusive é roteirista dos dois filmes. Eu falo dos dois filmes porque tem um terceiro que foi lançado em 2024, né? Se a gente não viu nenhum, a gente não viu o 3 também. A gente acabou de ver o 2, né? Mas inclusive uma trivia triste e simbólica, né? O Michael Bond, que é o escritor dos livros infantis, ele falece no último dia de gravação de Paddington 2. Caramba. 6 dias antes do lançamento do filme. Então ele vive até o último dia de gravação. Quando as gravações acabam, ele vem a falecer, né? E não chegou a ver o filme no cinema. Ele viu o primeiro, que é de 2014, né? Mas ele não viu esse de 2017. Putz, cara, foda. Ô, deixa eu perguntar. JP, você também se emocionou com esse filme? Porque eu e PJ, a gente derreteu. Nossa, foi aos prantos. No nosso grupo aí, fui recebido por vídeos muito emocionantes, né? Pessoas chorando. Não vou dizer quem era a pessoa que tava chorando, mas... Ia ser rude da sua parte, Ia parte. ser Ia muito ser rude muito da sua rude parte. de minha parte se eu dissesse quem estava chorando. Era. Mas... Não, cara, eu não fiquei emocionado assim não, sinceramente. Achei bonito, é um filme muito bonito, assim. Só que não me pegou... Talvez eu não tenha um conjunto de experiências que as pessoas que choram com esse filme tenham. Sei lá. Tu nunca teve amizade com um ursinho, né? Nunca você fui amigo de Na sua urso. vida. Te faltou assistir mais Pequeno Urso, pô. Vi bastante. Me lembrou, inclusive, esse filme. Mas não, assim, não me emocionei tal como eu gostaria que
que tivesse, porque é uma experiência muito bonita. Eu sou a pessoa que chorou, tá? Uma das que diga. Mas, assim, primeiro que o que me pegou na emoção foi ver justamente toda aquela coletividade de pessoas que foram tocadas pelo Paddington, né? Foram acolhidas por ele, também o acolhendo. E teve uma parada que me pegou mais ainda, por quê? Porque eu reparei que eu ando, né? Tipo assim, uma parada que eu faço instintivamente é que eu ando falando muito de minha mãe para as outras pessoas, né? No meio das histórias, não, que minha mãe, né? Conta a história de minha mãe. Porque, se você, ouvinte, não sabe, minha mãe é a pessoa que eu mais amo no mundo e não há concorrência. Depois é só meu pai, pra chegar perto. Aí, o filme é muito disso, né? O Paddington tem a tia dele, que é a pessoa que criou ele, né? Ele fica direto dando RTs e ensinamentos que ela deu a ele. Tanto que o momento que ele fica mais puto é quando alguém fala mal da tia Lucy. Fale mal dele, mas não fale mal da tia Lucy, né? Exatamente. E todo o filme parte disso, dele tentando arranjar o melhor presente possível pra dar pra ela. E o livro é um livro mostrando os pontos mais legais de Londres, tal, é o presente perfeito, porque ele quer demonstrar o quão ela é importante pra ele. E no final do filme, tem isso, né, que ele acorda e acha que não conseguiu dar o presente, e no final, o maior presente que poderia ser dado para ambos seria eles se verem, né? E é isso que a galera faz, essa coletividade que foi tocada por ele, que escutou ele falando inúmeras vezes da tia Lucy, são as pessoas que viabilizam esse contato. Eu acho muito bonito porque é muito aquilo, né, cara? Por meio dela, o Paddington é quem ele é. E por ser quem ele criou esse ciclo de amizade tão rico e tão bonito. E por ele ter criado esse ciclo de amizade tão bonito, ele consegue ver refletido a materialização do que a tia ensina a ele. E nos dois acabar com um abraço, né? É meio que fechando um ciclo completo. Ela ensinou ele a ser assim, por ele ser assim, essas pessoas começaram a ver a vida talvez de outra forma, a ver o mundo mais colorido, e agora é a vez deles retribuírem, fazendo esse contato acontecer. Aí, velho, isso aqui tocou no meu coração. Porque eu lembrei de Bia Boy também. No meu eu não vou nem falar, né, pô? É. Minha mãe faleceu há 1 ano, né? Faz mais ou menos 1 ano. E aí antes da minha mãe falecer, todo filme que tratava de senhorinhas de idade já meio que me quebravam, sabe, Rudy? Tipo, eu lembro, por exemplo, de ficar sem ar de tanto chorar assistindo Ponyo, saca? Tem aquelas cenas com aquelas senhorinhas que voltam a andar, por exemplo, né? Uhum. Esse filme aqui, você falou da sua mãe, assim, essa mãe arquetípica, né? Essa mãe que por mais que alguém não tenha essa mãe que cuida da gente, essa figura arquetípica dessa mãe que cuida da gente sempre tá lá em alguma coisa. Pode ser na tia, por exemplo, na tia May do Peter Parker, ou na tia Lucy aqui do Paddington, né? Que não é exatamente a mãe, mas é a mãe, né? Nessa figura. E tudo que tu falou eu concordo plenamente, assim. O Paddington é uma continuidade dessa obra da tia Lucy, né? Ele é a tia Lucy de uma outra forma. Eu não vou falar muito disso que eu vou acabar me emocionando, vou ficar chorando e tal, mas eu acho que a cena final que tu pontuou ser exclusivamente o abraço dele e da tia Lucy e acaba. E daí vem os créditos e os pós-créditos. Os créditos ficou aquela coisa tipo das imagens extras, né, do filme. O que é que aconteceu com os personagens depois que acabou? Eu acho que o filme ter acabado com aquele abraço, ele mostra exatamente o que o filme é perfeito. Como ele é redondo. Porque ele poderia ter dado mais tempo, poderia ter falado mais daquilo ali, mas não, ele termina... o filme ele consegue entregar pra gente o continuar dessa história e não precisa mostrar, sabe? A tia chegou, ele se abraça e pronto. Se o filme acabasse, eu acho que é naquele momento que exatamente chora Pedro Pascal e Nicolas Cage em O Peso do Talento, né? Que é o momento que nós choramos também. Então, eu acho que o filme ele é perfeito nisso, assim, em como ele consegue sempre mostrar, mas sabe exatamente o momento de acabar. E ele acaba num momento muito bom, sabe? É incrível, esse filme é muito bom. E é toda uma sequência de muita emotividade, que começa no momento tenso em que ele vai ser salvo pelas pessoas que ele ama, pela pessoa que ele mudou a vida, vai ter a doença, vai voltar, vai ver aquela coletividade que é a sua vizinhança o abraçando, e no final das contas, o abraço que ele mais espera durante o filme. O momento final do filme, assim, dessa parte mais dramática, porra, é um crescendo que ele termina num ápice muito bonito. Uhum. É aquela coisa, né, cara? Aquele abraço ali não precisava de mais palavras pra definir qual era a emoção de todos os personagens ali, né? Aquele gesto já falou tudo. Então, por isso que quando corta, você já sabe o que tá se passando na cabeça de todo mundo ali dentro. Pô, mas a gente focou muito no Paddington. Até falamos um pouquinho de personagens da prisão. Mas aqui nós temos um antagonista, não é mesmo? JP Martins. E o nosso senhorzinho
em processo de maracujação, Hugh Grant. O que você achou dele enquanto essa figura do mal aqui? Matar uma uvinha passa, né? É, Dá uma cara. ameixazinha. Cara, o Hugh Grant é muito bom, cara. Ele nesse filme interpreta um ator criminoso. E ele parece que ele nasceu pra fazer isso. Nasceu pra fazer sotaquezinhos bizarros e ficar conversando consigo mesmo. E fazer planos mirabolantes. Cara, toda vez que ele aparecia era muito engraçado. A freira é extremamente bonita, né? Cara, esse momento da freira, É incrível, doido. macho, aquilo ali não Macho. existe, não. No dublado, o policial é dublado por ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Briggs, galera. É incrível, é sério. Eu recomendo depois que vocês viram só essa cena dublada, que vai ser incrível, vai marcar Cara, vocês. O momento que ele fala assim, eu vi uma freira se desgarrando, e eu fui a toda velocidade de corta pilha andando bem devagarzinho tomando café, mas vai tomar no cu. Incrível. Tudo bem que não estamos falando do Hugh Grant, tá? Mas enfim, eu sei Ah, que envolve. Inclusive, a fantasia de freira, o Hugh Grant falou que foi a que ele mais gostou de usar durante o filme. Ah, foi. Ele adorou. Nos últimos anos, o Hugh Grant tem feito uns vilões legais. Tem esse e o do Dungeons and Dragons. que a gente já conversou sim. aqui. Sim, pô. É. E ele é muito bom nisso, pô. Porque o Hugh Grant, como ator, ele é um cara que não tá nem aí pra porra nenhuma, né? Uhum. Ele é meio foda-se. Já tá cansado. Literalmente ele é um cara cansado. E aí quando ele bota ele num papel divertido, parece que ele se anima mais e dá essa energia que o personagem precisa, que é uma energia meio desanimada, assim. Ele é um vilão de Scooby-Doo, quase. E eu acho que eu vi eu procurei no IMDb as curiosidades, né? Inclusive tem vários no IMDb que ele fala sobre essa coisa dele ter gostado muito da fantasia, né, de freira, mas também que esse é, salvo engano, um dos filmes favoritos que ele fez na vida. Porque ele brilha muito no filme, né? Ele pega muito protagonismo pra ele. Ele é um ator cansado fazendo um ator frustrado. E assim como tu falou que ele faz um bom vilão no Dungeons and Dragons, ele também faz um personagem que se veste de animal naquele filme horroroso do Seinfeld lá, que a gente viu. Que ele interpreta o mascote da Kellogg's, né? O tigre. Caraca, é Nossa. verdade, tem isso. Nem lembrava. É. pode- Meu Deus. Pois é, aquele filme horrível. Então, ele é um personagem muito instigante, sabe? A casa dele é ele, sabe? Funciona como essa coisa mirabolante, ao mesmo tempo que ele tem um sótão, que é onde ele planeja os crimes, então é um local secreto. Então ele é um personagem muito legal, cara. E mesmo assim, sendo vilão, sendo legal, ainda assim, carismático. Carismático ao ponto de a gente não ter raiva dele. Ou se tem raiva dele, a gente acaba perdoando ele em algum momento, né? Na cena pós-crédito, tá naquela cena que é maravilhosa também, que é totalmente maluca, né? Inclusive, a gente tá falando aqui da cena pós-créditos, né? Se você não viu o filme, veja, por favor. Mas a cena pós-créditos, ela meio que resume a mensagem do filme pra mim. Porque como é a cena pós-créditos? A cena pós-créditos é o Hugh Grant, o vilão, é julgado pelo crime dele. E ele vai preso. E aí, na cadeia, ele faz um espetáculo, né? Porque ele é um ator, ele é um ator frustrado que ele precisa de um público, né? Ele faz um baita espetáculo lá, musical e tal. E o filme tipo assim, não ridiculariza o espetáculo dele, não faz os presos não gostarem do espetáculo, não faz os policiais castigarem ele pelo espetáculo. O filme perdoa ele. O filme todo é sobre perdão e ver o melhor nas pessoas. Aí, a última cena, o filme perdoa ele. Mesmo que ele esteja na cadeia, esteja pagando pelos seus crimes, mas ele tá meio que se redimindo. Eu acho isso muito bonito. E ele também é acolhido, né, cara? Exatamente. Em nenhum momento ele é excluído, né? Ele é ridicularizado, enfim. Ele ganha, mas todo mundo ganha junto, né? Na lógica da prisão. Né? Exatamente. Uhum. Mas fica aí o questionamento de como a gente poderia quantificar o quão bom Paddington é em notas. O momento de dar notas chegou, ouvinte. E por mais bom que Paddington seja, ele também é culpado do pecado original que o filme pode cometer, que é não ter Nicolas Cage nele. E por isso ele não vai se safar de ter um ponto deduzido. Então nossa nota é de 1 a 9, pela ausência de Nicolas Cage aqui. PJ Brandão, suas notas e suas considerações finais sobre Paddington 2. Direção impecável, atuações impecáveis, montagem impecável, fotografia impecável, personagens cativantes. O filme, repito, ele não tinha o direito de ser tão bom, né? E ser um filme... Ele é o filme da... Tipo assim, se existisse um Oscar, uma premiação específica para cinema, na categoria filme de sessão da tarde, Paddington 2 seria o nosso Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, sabe? Ele seria nosso Ben-Hur. Ele estaria para a história
do cinema sessão da tarde-esco, assim. Então, pra mim, ele é um 9.9, Rude, mas pensa assim, pensa que é um termômetro. O mercúrio do termômetro tá ali, ó, no topo do 9.9, quase rompendo o topo desse termômetro, entendeu? Porque ele tá lá, ele é quase 9,1, mas não é porque não pode. Então é 8.9, não é isso? Não, 9.9, quase indo pro 9,1, mas não dá. Parou. Quase indo pro 9,1. Como é que o 9.9 tá quase indo pro 9,1? É, pô, eu tô em Perdão, dúvida. 9/9, perdão, 9/9. 9. Ah, 9. 9. 9zão. Eu tô confuso, PJ. Eu tô É confuso, 9, a pô. nota dele é 9. Eu também não te entendi, a nota dele é 9. 9. Ah, tá. Eu vou dar minhas notas. Paddington 2 é cinema. Cinema em sua maior forma. É um tipo de filme que te convida a se divertir, te convida a entrar nesse mundo fantástico que é a Londres, que talvez não seja tão fantástico, mas por meio da magia do cinema, ele é. Eu gostei pra caramba e eu queria mais filmes como Paddington na minha vida, sabe? Eu não sabia que eu precisava tanto disso aqui. Então, cara, nota 9 de 9, porque é um filmaço. JP, Eu também eu gostaria de destacar aqui por último mais um filme pro canon de belas cenas da Sally Hawkins embaixo d'água, né? Depois Putz! de a forma da água, tem essa cena dela salvando o Paddington debaixo d'água do trem. Muito bom. E destacar também a senhorinha que deu um tiro na cabeça do Hugh Grant. Foi. A cena Ela não mais violenta sabia do filme. que a arma era falsa. Ei, verdade, viu? Que demonstra que ela estava pronta para matar. Ela não hesitou um Nem segundo, velho. 0 segundo. Ela não somente não hesitou, como ela ficou triste. Exato. Caralho. E por isso é 9. Foda. Essa senhorinha, ela podia estar em Resident Evil. Nada de ruim ia acontecer com ela, meu brother. Nada, 0. E aí, gente, temos média, Jota? Fácil, né, Qual hoje? será a média? Faz a conta aí, Rude. Só hoje. Caraca, 9. Não, peraí, pô. Eu fiz na gravação de ontem, quase não sai. Eu fiquei com medo, eu fiquei com trauma. Pelo amor de Deus. Rude, pelo amor de Deus. 9, mais 9. Dividido aqui, 9 fora. Deixa eu pegar um papel pra anotar. E a média é 9, foda-se. Puta merda. É. Bombom, hein? Pega, meu parceiro, filmaço. Agora que a gente vê esse filme, vem um momento que a gente vai sanar, né? No mundo das imaginações, o vacilo que esse filme cometeu, que é não ter Nicolas Cage. Então nós vamos imaginar um mundo onde Paddington coabita o mesmo universo que Nicolas Cage. PJ Brandão, qual foi isso? O que somente ele disse aí de encaixar Nicolas Cage? Cara, eu acho que poderia ser. Olha só. Olha o que esse filme ele abre possibilidades, né? Porque no sótão do personagem vilanesco do filme, você tem muitos personagens, né? Que ele interpreta como se fossem vozes da cabeça dele. Uma delas podia ser Nicolas Cage. Vamos pegar aí um personagem clássico da Nicolalia, né? Poderia ser, sei lá, o Nicolas Cage de Conair. Sim. Poderia ser o Nicolas Cage de... Me ajudem. Um filme marcante. De Mandy. Esse é o Castor Troy. Ou pode ser o Castle Troy de padre, né? Que já tem ali uma questão eclesiástica no meio, Nossa! Exatamente. né? O Hugh Grant vestindo ele fazendo aquela balançada de cabeça e uau! Né? Assim, Por isso é o Acid Yellow. nossa, assim, borrado, né? Enfim, dá pra ser muita coisa, cara. Ele poderia fazer vários personagens ali dentro daquele filme. E aí ele seria mais um. Assim como... Porque o Nicolas Cage estaria numa categoria de personagens clássicos da dramaturgia, né? Tipo, o Hamlet, que tem lá, é uma das fantasias. O Hercule Poirot da Agatha Christie também tem uma das fantasias. E aí você teria lá o Castor Troy, ou outro personagem do Nicolas, como uma fantasia que Hugh Grant usaria. Foda. Eu, o PJ, também fui por esse lado aí, sacrocristão, no momento da igreja, onde Hugh Grant se fantasia O cristão é foda. primeiro de freira Porra. e depois de bispo, sei lá, pô. Então, sei lá, o Hugh Grant poderia cruzar com mais pessoas ali nessa igreja, né? Imagina ele passando pelo Russell Crowe de Papa. Eita! É um católico verso, né, bicho, assim? É, cara. O seu Crow não era o Papa, era o exorcista do Papa. Ah, é? Ele não era o Papa Verdade. por causa do exorcismo? Não, ele era o exorcista do Papa. Droga. Era o Anthony Hopkins naquele outro filme. Seria... Que tem 2 papas, inclusive. que tem 2 papas. Aí podia ter o Nicolas Cage ali também, cara, balançando sua cabeça.
e cometendo impropérios vestidos de padre enquanto cruza caminho com o Hugh Grant, que também está cometendo impropérios vestido de freira e no final de padre. Um grande crossover de personagens marcantes aí do católico. Do catolicismo. Porra, se Inclusive, tivesse rolando um conclave, Hugh Grant entrando lá, ele abre uma salinha e tá lá como é que é? Como é que era o nome dos padres do conclave? O Benítez? Não assisti esse Ali filme, sentado então. como Eu não quem vi nada. Conclave. Pô, seus vacilões. JP, e você? Eu acho que a ideia fácil é substituir o Hugh Grant, né? Mas eu gosto que nenhum de nós fez isso, porque é um papel feito pra ele. Exato. Isso. Então, eu acho que ele podia... Tem duas opções. Ele podia ser ou o pai da família, teria divertido, Seria. ou o... Qual era o outro? Esqueci agora, pô. O cara que odeia sim. o pé de... Não. A outra opção era o tio do Hugh Grant, que aparece no flashback como mágico. Nossa, é O Nicolas verdade. Cage ia gostar do bigodão. Legal. Ah, verdade. Ele ia se empolgar em ter uma configuração facial capilar diferenciada. Tio não, avô, perdão. Uma coisa legal, Ah. Jota, curiosidade. Vi no Tá bom. IMDb. Talvez o Nicolas Cage não fosse... perderia uma curiosidade do filme se o Nicolas Cage fosse o pai da família, porque o Hugh Bonneville, o ator que faz o pai da família, é nascido no bairro onde se passa a história, que é o bairro de Paddington, em Londres. Uou! Ele nasceu e cresceu naquele bairro onde a história se passa, que dá nome ao personagem, inclusive. Pô, Paddington foda. Fact, hein? Paddington Fact. Fact. Você vai saber mais sobre sobre esse caso e outras curiosidades sobre Paddington no nosso podcast Urso. Ups. Ei, mas vamos lá. Falando nisso, vamos indicar filmes agora para os ouvintes. Eu tenho um desafio a vocês, meus amigos. Ah. Muita gente fala de Paddington 2, mas pouca gente fala de Paddington 1. O que me leva a entender que Paddington 2 é o melhor filme do Paddington que tem. Eu quero que vocês me falem quais filmes que a sequência é melhor do que o primeiro. Indicação de filmes em que a sequência é melhor do que o primeiro. Ah, vou fazer isso não, desculpa. Eu vou fazer, então. Eu vou indicar por você e por mim. É, mas é que eu não consigo agora, pô. Eu tinha 2 indicações muito pensadas. Manda ele antes. Aí tu pensa Pronto. um pra Então eu vou indicar só um, porque vai que tu pensa. Então pronto, beleza, gostei dessa configuração. Mas vou começar por JP Martins. Foda-se. Tá, antes do desafio do PJ, já tinha uma indicação também. Olha aí. Que também é sobre um filme que é sobre um personagem que melhora a vida de todos na sua comunidade e todos ficam a favor dele, apesar das circunstâncias, que é Elvira, a Rainha das Trevas. Ei. Caralho, o JP foi gênio. Transcendeu. Existem paralelos, muito paralelos entre os dois. Paralelos inegáveis. A diferença é que o Paddington não tem pelos tão grandes, só isso. Exatamente. O que separa eles dois são uma quantidade de pelo corporal considerável e um belo par de peitos, né? Isso, exatamente. E tomando por base isso, por exemplo, o Paddington não se diferencia de nada do Nicolas Cage, né? Porque é considerável também pelos corporais, né? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E pro desafio do PJ de continuações melhores que o filme original, eu digo Shrek 2. Opa! Boa. Boa. Muito bom. Que o Shrek 2 introduz um personagem pequenininho e peludinho, que é o Gato de Botas. E que também tem o poder do olhar, né? O Paddington tem aquele olhar do mal e o Gato de Botas tem um olhar pidão. Exatamente. Lapidão. Vai, PJ. Pode mandar 2, viu? Eu achei uns aqui. Não, show. Eu vou indicar, cara, o filme que já foi citado aqui, sonhei pra que ninguém citasse, mas foi citado, mas vou falar de toda forma, que é Sally Hawkins Underwater. Eu gosto muito de A Forma da Água, em 2017, do Menino Del Toro. Acho um filme bem legal. Inclusive, no IMDb tem a curiosidade que a Sally Hawkins foi surpreendida, porque ela saiu da gravação de Forma da Água pro Paddington 2. E ela achou muito coincidência tantas gravações debaixo d'água. E aí, cara, eu vou indicar 2 filmes que pra mim são sequências melhores do que o primeiro filme. Vou pro básico, vou pro normal. O JP parte aí pra um blockbuster da animação. Eu vou pro blockbuster dos filmes de super-herói, cara. X-Men 2 e Homem-Aranha 2 são filmaços que ampliam e muito o universo criado pelos primeiros filmes da franquia, ao mesmo tempo que são diminuídos nos terceiros filmes dessas franquias, né? X-Men 3 e Homem-Aranha 3 são bem ruins, mas o 2 do X-Men e do Homem-Aranha são filmes espetaculares. Ei, foda, viu? Gostei. Uma boa revisita. Eu vou acabar indicando vários aqui, que agora minha mente funcionou. Não tinha nenhum. Eita, foi além, viu? Foi. Não, mas os primeiros que eu já tinha planejado. Filmes que tem essa vibe de um personagem muito carismático e um querido que vai contagiando as pessoas ao seu redor e que tem uma certa inocência no olhar e sempre vê o bem das pessoas. Eu pensei em Forrest Gump. Foi o primeiro filme que eu vi esse ano, eu revi.
E, pô, cara, é muito bom, muito, muito, muito bom. É um filme que tem tudo nesse filme. A segunda indicação seria de um filme que eu não vi, Boa, essa eu gosto. mas é de um nome que você, ouvinte, você deveria ver o cinema desse cara. Ele está, talvez, no momento um pouco pop, né, assim. Ele é um cara grande pra caramba, assim. Ele já teve várias coisas grandes. Ele já tá aí no Oscar, não sei se esse episódio sai antes ou depois, né, mas ele tá concorrendo. Eu ainda não vi o filme que ele tá concorrendo no Oscar desse ano, que é o Foi Apenas um Acidente. E eu tô falando do Jafar Panahi. Sabe, cara, quando você vê na internet alguém falando assim, ai, mas você aí tá querendo ver um filme iraniano em preto e branco, veja Jafar Panahi pra você poder responder esse comentário com, se for um filme do Jafar, meu irmão, eu vou ver mesmo porque é brabo. Enfim, o filme que eu vou indicar que eu ainda não vi, mas que eu tenho certeza que é bom porque ele é um cara muito foda, é o Sem Ursos. E eu vou indicar ele porque tem nome urso no meio. É isso. Mas é um filme que fala de... Sem de quantidade ou sem de nenhum? Sem de não sem de ter, nenhum. né? Sem de não ter, sem de não ter. Ah, Sem com S. Mas é um filme que eu sei que ele vai contar, é um documentário onde ele vai falar de algumas histórias de amor que são afetadas por questões ali. Existem empecilhos pra essa história de amor poder ganhar força. E, cara, tudo que Nenhum esse cara faz é empecilho é um foda. Mas que fique claro que não tem urso no filme. nenhum empecilho é um urso. Talvez, não se sabe. E tudo que eu vi desse cara é muito foda, eu acho que a gente deveria ver mais coisa dele, porque ele é brabíssimo. E agora, os filmes de continuação, eu vou falar um bem basic, né, que todo mundo é uma opinião comum aí, que é o Exterminador do Futuro 2. Opa! Aí O foi. primeiro é massa, mas o segundo é um esculacho. É um dos melhores filmes já feitos na face da Terra. É foda. E eu guardei uma polêmica. O ouvinte Eita. talvez aí ficar chateado comigo. Porque eu, Roberto Rudinei, prefiro a continuação de Blade Runner do que ao filme original. Eu prefiro o filme do Denis Villeneuve. É foda porque não é Blade Runner 2, né? É Blade Runner e Blade Runner 2049. Tiveram Caralho. 2048, 7 filmes no meio. É muita continuação, né, bicho? É muita continuação. Puta que pariu. Mas você sabia que o Blade Runner 2049 é o terceiro filme do Blade Runner? E? Depois pesquisem aí o filme que eu acho que chama... Não é Soldado Universal, como é o nome da porra do filme, do Kurt Russell? Escape from New York? Fuga de Nova York? Descobrir rapidinho. Não, eu vou descobrir rapidinho aqui pra dizer pra vocês. Não. É o... Caralho, cadê essa porra desse filme? Porra, não tô achando qual é o nome do filme. Deixa pra lá. Vai ficar um mistério aí. Mas é isso aí, gente. Os filmes estão indicados para os senhores. Procurem eles, assistam eles e se divirtam. E agora você deve estar pensando, e se eu quiser saber mais sobre o Podcast Nicolas, como é que eu faço? Você vai lá na @Podcast Nicolas, nas redes sociais, qualquer uma, joga lá. Se você achar, é porque a gente tá lá. Se não achar, é porque a gente não tá. É muito simples o teste. Se você quiser ajudar monetariamente, dá um dinheirinho pra ajudar a gente aí a produzir esse podcast. Como é que a gente faz, PJ? Cara, apoia.se/podcastnicos. Qualquer valor entre R$5 e R$1 bilhão a gente tá aceitando. É isso aí. E se você estiver interessado em achar JP Martins? Você vai lá em JP_Martins no Letterboxd. O resto eu não vou dizer hoje. Mas o nome do filme é Soldado do Futuro, 1998. Do Paul W.S. boa. Anderson, diretor de Resident Evil. Depois pesquisa sobre esse filme. Não é indicação, porque eu não vi. Eu tenho certeza que eu já vi essa porra e não lembro. Como se ver o filme fosse motivo pra indicar, né, JP, nesse podcast? É verdade. E eu aqui, Roberto Rudinei, se você quiser me achar, vai lá na @Rudilonia no site X. Ou em qualquer outro site aí, vai que você me acha. Vai que eu tô no canto que eu não sei que eu tô. É bom que você me avisa, né? É bom. Mas no Letterboxd eu tô, se você quiser me achar por lá, @Rudilonia também. E o HQ Sem Roteiro, hein, PJ? O HQ Sem Roteiro é HQ Sem Roteiro, Woody. No Instagram, no TikTok, no Buscai. Só procurar por lá que vocês vão me achar. É isso aí, meu povo. O episódio está chegando no final. Me lembrem, a gente tem um próximo filme pra já avisar pro ouvinte e depois ignorar completamente a nossa indicação prévia? É o meu ou é o teu? O seu Pedro tem. É o meu? Eita, é o seu. Peraí. Eu vou indicar o filme da próxima gravação, do nosso próximo bate-papo, que, diferente de certas pessoas, certo? Vai ser o filme sim. Pode não ser, pode ser que eu mude a opinião. Mas, por enquanto, O precedente foi aberto, né, ô PJ? Perceba que a lei agora permite, né? A lei agora permite, mas enquanto a lei não vira uma devassa, vamos lá, de Memories, filme de 1995, uma animação dirigida por ninguém mais, ninguém menos do que Katsuhiro Otomo, o cara conhecido como o cara que fez Akira. Memories é um filme que tem 3 animações dentro dele, são 3 filmes dentro do filme, e a gente vai assistir o próximo a gente vai assistir o próximo Locadora
do Nicolas. Ora, então até lá, né? Tchau. Beijo, tchau.